E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma nova série de vídeos sobre um problema clássico de otimização combinatória chamado problema da mochila. Se você ainda não ouviu falar desse problema, saiba que ele é um dos problemas mais clássicos de otimização combinatória e ele tem aplicações em diversas áreas. Desde corte de produtos até finanças, você pode usar o problema da mochila. Se você se interessou pelo problema da mochila, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E o problema da mochila? O que é o problema da mochila? Em suma, no problema da mochila, eu tenho um conjunto de itens, cada um com um peso e cada um com valor agregado, quer dizer, quanto que aquele item vai me dar de retorno, um retorno financeiro ou um retorno de satisfação. E eu tenho uma mochila com uma capacidade limitada. E o que eu tenho que fazer é escolher o melhor subconjunto desse conjunto de itens para colocar na mochila, de forma que o valor seja maximizado e que não ultrapasse o limite de peso da mochila. Alguns livros associam esse problema a um problema de um ladrão que chega numa loja e vê diversos produtos. Ele sabe o valor de cada produto e sabe o peso de cada produto. E ele sabe que na mochila que ele tem, ele só consegue carregar um certo peso. Ele vai ter que escolher um subconjunto dos produtos que tem, de forma a maximizar o lucro dele. Outros livros já dão um exemplo de uma pessoa que vai para uma floresta e ela tem uma mochila e nessa mochila ela consegue carregar algumas coisas. E a pessoa tem um conjunto de itens que ela pode levar, água, faca e outros itens que ela pode usar nessa floresta. E cada item tem um peso e ela consegue mensurar o valor que cada item tem para ela em termos de utilidade para ela se manter nessa selva. A ideia é escolher os itens que geram maior utilidade para essa pessoa e que caibam na mochila. O problema da mochila também é chamado de Knapsack Problem, e o nome que é dado para ele na língua inglesa. Ele foi proposto pelo Dantes, aquele mesmo cientista que criou o método Simplex em 1947, que nós vimos no vídeo sobre pesquisa operacional. O Dantes, 10 anos depois, em 1957, criou o problema da mochila. E qual que é a definição formal desse problema? Dado um conjunto de N itens, cada item I possui um valor, VI, e um peso, PI, e dado também uma mochila com capacidade C. O objetivo é selecionar os itens a serem colocados nessa mochila de forma que a soma dos pesos não ultrapasse a capacidade da mochila e que a soma dos valores seja maximizada. Existem diversas aplicações para o problema da mochila. Uma aplicação clássica é se você tem um conjunto de ativos financeiros que você pode investir. Cada ativo tem um valor que você vai gastar para investir nesse ativo e cada ativo também te dá um retorno que você já sabe a priori. Só que você tem um limite de dinheiro que você pode investir. Por exemplo, você tem 100 mil reais para investir e você tem que escolher desses 100 mil reais quais ativos você vai escolher de forma a maximizar o seu retorno financeiro. Lembrando que você não pode gastar mais que os 100 mil reais. Outra aplicação clássica do problema da mochila é quando a sua empresa recebe diversos pedidos e você sabe que não vai conseguir atender todos. E você tem que escolher um subconjunto desse conjunto grande de pedidos que você vai poder produzir. E você sabe de cada pedido qual que vai ser o retorno dele e você sabe qual que vai ser o tempo que você vai gastar para fazer cada pedido. Então, por exemplo, uma empresa que recebe uma certa quantidade de pedidos, se todos eles forem executados, vai demorar 100 horas de trabalho. E ela só tem, por exemplo, 40 horas de trabalho por semana. Então, que pedidos que ela vai aceitar de forma que atenda as 40 horas dela e que gere o maior retorno financeiro para ela? Outra aplicação clássica do problema da mochila é o corte de materiais, como tecidos, chapas metálicas ou de madeira, onde o objetivo é determinar a melhor forma de cortar esses itens de forma a minimizar o desperdício e maximizar a utilização do material disponível. Suponha que eu tenho uma barra metálica de 2 metros, quer dizer, 200 centímetros. E eu tenho 3 tipos de cortes que eu posso fazer. Cortes de 33 centímetros, cortes de 40 centímetros e cortes de 90 centímetros. E cada um desse tipo de corte me gera um retorno financeiro, né? Eu consigo vender por um valor. Como é que eu vou cortar
barra de forma a maximizar o meu lucro. Por exemplo, uma solução poderia ser eu cortar 3 chapas de 33 centímetros e uma chapa de 90 centímetros. Outra solução podia ser eu cortar 2 chapas de 33 centímetros, uma chapa de 40 centímetros e uma chapa de 90 centímetros. Uma outra solução podia ser eu cortar 5 chapas de 40 centímetros. Então eu tenho que decidir qual que é a melhor combinação de corte para maximizar o meu lucro. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos nós lançamos um vídeo novo de pesquisa operacional e todas as quintas-feiras um vídeo novo de matemática discreta. Um exemplo didático do problema da mochila foi proposto pelo professor Marconi Souza, da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele, como atleticano, criou o seguinte problema. Supõe um navio que esteja afundando e só existe um barco salva-vidas que cabe 250 quilos. E suponha os seguintes viajantes. Vou olhar na minha colinha aqui. Um cruzeirense, que pesa 140 quilos e tem um benefício 0. Um recém-graduado, que pesa 60 quilos e tem um benefício 1. Um atleticano, que pesa 100 quilos e tem um benefício 3, e o professor de geografia que pesa 80 quilos e tem um benefício de 4, uma morena dos olhos verdes que pesa 75 quilos e tem um benefício de 3, uma loura burra que pesa 60 quilos e tem um benefício de 2, aí eu vou mudar aqui um problema, e o professor João Sarubi que pesa 90 quilos e tem um benefício de 10. Eu só mudei porque no problema ele colocava o professor Marconi, aí eu fiz uma pequena alteração. E qual que é a ideia aqui? A ideia é escolher esses ocupantes, né? Quais desses ocupantes vão ser salvos, de forma a maximizar o benefício que eu vou ter na sociedade, e respeitando o limite de peso, que é de 250 quilos. Por exemplo, se eu escolhesse, para colocar nesse barco, o professor João Sarubi, a loura burra e o atleticano, seria uma resposta viável? Seria, né? Se eu somar tudo, vai dar os 250 quilos e eu vou ter um benefício, somando o benefício do professor, do atleticano e da loura, eu vou ter um benefício de 15. De outra forma, se eu escolhesse o João Sarubi, a morena dos olhos verdes e o professor de geografia, se eu somasse os pesos, ia dar 245, que é até menor que 250, e o meu benefício vai dar 17, porque 10 mais 4 mais 3 dá igual a 17. Então, observe que eu tenho duas soluções viáveis, né, que são aceitas, mas uma me dá um benefício de 15 e outra me dá o benefício de 17. A pergunta, no fundo, é qual que é a melhor solução possível para esse problema, de forma que o benefício seja o maior possível e não ultrapasse o limite de peso do barco. Para esse problema específico, a gente pode tentar resolver usando uma heurística gulosa. Aí um parênteses aqui, né? O que é uma heurística gulosa? Um algoritmo guloso é um algoritmo que tenta sempre achar a melhor solução usando uma escolha localmente ótima em cada fase. Por exemplo, se eu chegasse e pensasse nesse problema do navio, eu vou escolher as pessoas que têm o maior benefício primeiro. Aí eu poderia escolher quem dá o maior benefício. O maior benefício é o professor João. E depois do professor João, qual que é o segundo maior benefício? É a morena dos olhos verdes. Cabe, então coloco ela. O terceiro melhor benefício. É o professor de geografia. Cabe também. E depois do professor de geografia, eu consigo colocar mais alguém? Não consigo. Então eu paro. Então a heurística gulosa, ela sempre vai usar algum critério. Poderia ser a pessoa que vale mais, ou a pessoa que tem o menor peso, ou até de uma forma mais inteligente, podia fazer uma relação de benefício sobre peso. Às vezes a pessoa vale muito, mas pesa muito. Então talvez valesse a pena, às vezes, pegar uma pessoa que valesse um pouco menos, mas que pesasse bem menos. Mas todos esses são critérios gulosos. Aí um algoritmo guloso usa um critério guloso qualquer e vai construindo a solução, colocando a cada momento mais um item, que nesse caso seria mais uma pessoa, até que encha a mochila, nesse caso, que encha o bote salva-vidas.
No vídeo de hoje, nós falamos sobre o problema da mochila, falamos algumas aplicações, mostramos um exemplo didático e mostramos uma heurística para resolver esse problema. No próximo vídeo, nós vamos falar do problema da mochila fracionária, do problema da mochila 01 e do problema da mochila inteira. Até o próximo vídeo.